Nossa convidada no estúdio do MPE na TV hoje é a doutora Ellen Dutra. Ela é responsável pela Promotoria do Consumidor do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Nós vamos falar de um assunto que deveria ser bem desestressante, que é viajar, curtir as férias, mas que pode dar errado, né, doutora? Sim. A gente corre esse risco, né? Sempre. E se for viajar em grupo, a probabilidade é maior ainda, né? Com certeza. Doutora, qualquer tipo de pacote turístico, ele se enquadra numa representação do Ministério Público? Veja bem, Valéria, quando há uma representação, a gente analisa, né? Porque a Promotoria de Justiça do Consumidor, ela atua só com tutela coletiva, ou seja, quando os interesses são difusos, coletivos ou até o individual homogêneo. Então, quando chega a representação até aos promotores de justiça, a gente verifica se enquadra nessas tutelas coletivas. Se couber, daí sim a instauração de um inquérito civil, posteriormente um termo de ajustamento de conduta ou até mesmo ação civil pública. Mas tem que ser analisado caso a caso. Então, se for uma pessoa só que se sente, acha que foi enganada de alguma forma, se só ela chegar lá no Ministério Público para conversar, para pedir uma orientação, na maioria das vezes ela vai ter que seguir para outro rumo se ela não tiver um grupo junto com ela? Depende dessa reclamação, porque às vezes acha que é só ela, consumidora, que está reclamando. Mas seja lá um problema com um contrato que ela fez nesse pacote turístico, né? Uma cláusula abusiva ou não cumprimento dessas cláusulas, tudo isso aí geraria o quê? Interesse difuso, porque não seria somente ela prejudicada, pode se estender a todos os demais que fazem o mesmo contrato. Ela pode ser a única a reclamar. A única que for reclamar, né? Mas por ensejar uma lesão a demais consumidores que poderão vir contratar, né, com essa agência, então já se estende a tutela coletiva. Ela já vai estar ajudando bastante. Sim, né? Bastante. Doutora, quando e como que o cidadão deve procurar a Promotoria do Consumidor? Toda vez que ele tiver uma dúvida ou se sentir lesado nos seus direitos de consumidor, nós estamos com as portas abertas para poder atendê-los. Se não for um caso de tutela coletiva, a gente encaminha eles aos órgãos competentes do consumidor. Está ali pronto para dar qualquer tipo toda de assistência, orientação. toda orientação. Nós temos uma pergunta que foi gravada nas ruas e uma pergunta muito interessante, a gente volta a conversar, ok? Qual é a diferença do PROCON e a Promotoria do Consumidor? É bem interessante essa pergunta, porque o cidadão sempre costuma confundir. O pessoal brinca muito. Doutora, a senhora é promotora? Brinca não, pergunta achando que é mesmo. Promotora do PROCON? Eu falo não, né? Nós somos todos órgãos de defesa do consumidor. Teve uma época que estavam todos no mesmo prédio atuando, né? Mas não. O que seria o Ministério Público? Aonde fica essa diferença aí? Né? A diferença, que nem eu disse anteriormente, o Ministério Público atua só quando há interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos. Né? Uma tutela coletiva mais ampla, onde há uma repercussão social maior, uma necessidade maior. Por exemplo, o meio ambiente, né? O direito do consumidor, um grupo, uma categoria de pessoas, de consórcio, né? Uma pessoa que compra, pessoas que compram um determinado veículo e aquele veículo vem com um problema numa peça. Então, todas as pessoas que compraram aquele veículo com aquele problema que saiu de fábrica, né, constitui um interesse já coletivo. E as pessoas já buscam rapidinho o PROCON. Você acha que é porque as pessoas conhecem muito mais o PROCON do que a Promotoria do Consumidor? Com certeza. O PROCON está mais em contato direto com o cidadão. Né? Então, acho que a primeira busca do cidadão é junto ao PROCON. E depois são encaminhados quando não se trata somente de um problema individual. E o PROCON mesmo encaminha? Sim, o PROCON, ele vai fazendo os problemas individuais, ele vai resolvendo. Quando ele vê que está um número já excessivo, que já comporta uma tutela coletiva, ele nos encaminha, né, referente para a gente tomar as providências cabíveis. Ok. Onde é que fica a Promotoria do Consumidor? Promotoria do Consumidor. Localizar as pessoas até para elas poderem fazer essa busca. Né? Ela está agora na rua do Obelisco, que todo mundo conhece, né? José Antônio. Antigo colégio Pequenópolis, quem é de Campo Grande às vezes se recorda bem. O Sul Mato Grossense conhece bem, né? Então é ali na José Antônio,
terminando, chegando ali, né? Que a rua ali, com a esquina com a rua Teotônio Rosa, número 19. E é só chegar, doutora? Você precisa de um advogado para chegar lá junto a vocês, para fazer a reclamação, ou não? Ou é a pessoa mesmo chegou documentada de preferência, né? Não, qualquer cidadão que sentir necessidade, até para tirar uma dúvida antes de fazer um pacote, né? Ou qualquer outro assunto relacionado ao consumidor, nós estamos ali para atendê-lo. E sempre documentado, doutora? De preferência. É. Que fica mais fácil para a gente agilizar o caminho certo para poder auxiliar e assistir esse cidadão. E quando a pessoa não tem como documentar, por exemplo, ela fez um pacote, chegou lá, o hotel não era nada daquilo do que eles prometeram, mas isso não está escrito no contrato. Como é que fica? Não, quando ela foi firmar esse pacote, ela deve ter assinado um contrato. Então, a cópia dele já é o suficiente, né? Mais a oitiva dela e de testemunhas que presenciaram. Mas eu acho sempre bom a pessoa que passa por esse problema, na hora que ela está lá no pacote, chega e não é nada daquilo que foi contratado, ela deve fazer por escrito e entregar para o responsável ali na hora, é uma garantia dela, e se possível tirar fotos do local, para mostrar que contradiz totalmente com aquilo que ela contratou. Você já vem documentado, já vem pronto. É mais fácil, né, para se apurar. Mas não que se não puder, não tem problema, nós vamos apurar de uma outra forma. Ok, doutora. Bom, a conversa está muito boa, mas nós vamos para um comercial rapidinho e a gente já volta aqui para conversar com a doutora Ellen ainda sobre essa situação de quem pretende passar férias aí, fazer um passeio turístico, comprar um pacote. Eu espero que não tenha problema e não precise procurar a doutora Ellen, mas a gente volta para conversar. Até já.